Nós vamos descansar um pouco no que diz respeito à nossa exposição no livro de Gênesis. Nós vamos hoje falar sobre um outro texto. Vamos caminhar sobre Filipenses, no capítulo 1, que eu gostaria de compartilhar algumas verdades doutrinárias e práticas, aplicáveis, evidentemente, à igreja cristã. E são verdades que, pelo menos não diretamente, nós encontramos em Gênesis. E eu quero, então, tratar delas aqui hoje com os irmãos, olhando para Filipenses. Às vezes eu faço assim, eu dou um descanso do livro que estamos expondo, para que abordemos outros temas também relevantes, de grande necessidade, de grande importância. Então, por isso, quero falar sobre esse tema hoje, sobre esse texto hoje, Filipenses 1, versículos 1 a 11. Diz assim o texto, eu vou ler na versão revista e atualizada, Filipenses 1, versículos 1 a 11. Acompanhem na sua Bíblia a leitura. Nós vamos estudar esses 11 versículos hoje, se o Senhor permitir. Diz assim a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 1, versículos 1 a 11. Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre, com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu pense assim de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes, e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Irmãos, vamos conhecer alguns aspectos introdutórios ligados a Filipos. Eu tenho algumas anotações aqui, anotações de conteúdo introdutório, acerca da carta escrita por Paulo aos Filipenses. São informações que nos ajudam a compreender a carta toda. Como eu tenho explicado eventualmente para os irmãos, quando nós vamos estudar um livro bíblico, é fundamental que nós nos debrucemos sobre o que é chamado pelos comentaristas, todos eles, nunca encontrei uma exceção, é chamado por todos eles de aspectos ou informações ou dados introdutórios. Esses dados introdutórios dizem respeito à ocasião em que a carta foi escrita, mostra o que moveu o autor bíblico a compor essa carta, por que ele a compôs, mostra a realidade do autor bíblico, onde ele estava naquele momento, em que altura da sua vida, da sua biografia ele estava, o que ele estava vivenciando naqueles momentos. Fala também, os dados introdutórios falam também acerca do lugar onde o escritor estava quando escreveu a sua carta e os problemas que estava enfrentando ali. Também os dados introdutórios tratam da realidade dos destinatários. O que os destinatários estavam passando
quais eram os problemas que os destinatários estavam enfrentando. Problemas estes que motivaram a composição da carta. E outros aspectos também, informações gerais sobre o ambiente dos destinatários, como era a cidade em que eles viviam, quais eram as dificuldades que eles enfrentavam, qual era a sua realidade social, qual era a relevância política da cidade em que viviam. Todos esses dados são transmitidos a nós pelos comentaristas, pelos estudiosos, sob esse título: dados introdutórios, ou aspectos introdutórios, a introdução a uma determinada carta. Eu tenho aqui algumas informações breves. Geralmente, os comentaristas, eles escrevem muito acerca disso. Eles escrevem páginas, produzem páginas e mais páginas com essas informações. São informações muito interessantes e são importantes, porque nós conseguimos compreender melhor o conteúdo da carta quando nós temos acesso a essas informações. Elas são importantes demais para nós. Eu enumerei aqui algumas delas, que eu colhi aí nas minhas anotações aqui, e eu quero transmiti-las aos irmãos antes de nós olharmos para esse texto que está aqui diante de nós. Então eu vou ler aqui para os irmãos a primeira informação referente a Filipos, que tem esse caráter, o caráter introdutório. Prestem atenção na minha leitura. Geralmente, os professores de homilética, os professores que ensinam como pregar, dizem que o pastor não pode ler. Ele tem que falar sem ficar lendo. Mas eu já quebrei ao longo da minha vida todas as regras de homilética que eu aprendi no seminário. Todas elas. Então, o que eu entendo é que o importante é os ouvintes aprenderem, independentemente do método que nós usamos. Então eu uso tudo. Uso leitura, uso ironia, uso qualquer recurso para fazer com que a verdade chegue até os irmãos da forma mais clara possível. Então eu vou ler aqui agora alguns elementos ligados aí à introdução da carta. Então, o textinho que eu escrevi é assim: a cidade de Filipos ficava na Macedônia. Tem um mapa aqui que vai mostrar isso, a Macedônia. Ali está a cidade de Filipos. Você vê aqui o meu pontinho vermelho aqui, a cidade de Filipos aqui na Macedônia. Aqui é a Grécia. Aqui é a Grécia. A região mais sul da Grécia, a Caia. Macedônia mais ao norte aqui, Filipos na Macedônia. Aqui é a Itália, os irmãos estão vendo a botinha aí. E aqui, onde está destacada a região da Galácia, aqui nós temos a Turquia. Alguns irmãos da igreja foram passear nessas regiões aqui, conhecer as cidades da Ásia, do Apocalipse, que eram todas aqui nessa região. E mais recentemente, alguns irmãos foram aqui visitar esse local, eu estava com eles. Fomos visitar aqui Constantinopla, ou nome atual, Istambul, ou Istambul. Foram visitar aqui no Bósforo, aqui é o Estreito do Bósforo aqui o Mar de Mármara, aqui, e visitamos essa região aqui, conhecemos esse pedacinho aqui, na cidade de Istambul, antiga Constantinopla, também conhecida, mais antiga ainda, com o nome de Bizâncio. Então, se chamava Bizâncio, passou para Constantinopla, hoje se chama Istambul. Filipos ficava aqui, na Macedônia. Aqui já é Europa, essa região aqui já é Europa já. Daqui para cá não, daqui para cá já não é mais Europa, mas daqui para cá é Europa. Bizâncio, ou agora Istambul, uma parte dela fica na Europa, a outra parte fica aqui no lado mais oriental, na Ásia. Então, é a única cidade que pertence aí a duas regiões distintas, Europa e Ásia. E aqui nós temos a cidade de Filipos, é dessa cidade aqui que estamos falando. Vou continuar aqui a minha leitura. Ela recebeu esse nome por causa de Filipe II da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. Os irmãos já ouviram falar muito de Alexandre o Grande, foi o pai dele que deu nome à cidade, Filipe II da Macedônia, daí Filipos, o nome da cidade. Filipe a conquistou em 360 a.C. e mudou o seu nome, passou então a ser Filipos. Era importante, inclusive, por estar na Via Egnácia. Via Egnácia. O que era ou onde era a Via Egnácia?
A Via Egnácia era uma das rodovias, não era uma rodovia, era uma estrada das mais importantes do Império Romano. Os irmãos, em suas orações, devem louvar a Deus pela construção da Via Egnácia. Porque graças à construção da Via Egnácia, o apóstolo Paulo pôde viajar bastante. Ele pôde viajar por toda essa região, graças à existência da Via Egnácia. O evangelho se expandiu, entre outras coisas, por causa da rede de estradas que os romanos construíram. Se houve um império que favoreceu com a sua estrutura a expansão do cristianismo, esse império foi o Império Romano. É impressionante, porque os missionários no século I usavam as redes de estrada construídas pelos romanos. E a Via Egnácia era uma das vias principais que ligava o Oriente ao Ocidente. E que certamente, com toda certeza, o apóstolo Paulo fez muito uso dela na expansão aí da fé, nas suas viagens missionárias. A Via Egnácia, para os irmãos terem uma ideia, ela saía daqui, ela saía de Istambul, atual Istambul, e ela seguia nessa direção, passava por Filipos, descia para Tessalônica, cortava todo o norte da Grécia, até chegar aqui nesse ponto, no litoral junto à Itália, dando então acesso à Península Itálica aqui por mar. Então ela fazia todo esse trajeto, era uma longa estrada que corria aqui do leste para o oeste e que era muito utilizada pelos viajantes, soldados, comerciantes e missionários. Talvez a estrada mais importante aí dos tempos bíblicos nessa região, a Via Egnácia, era a estrada principal das províncias romanas no leste, era a Via Egnácia. Eu me lembro quando eu estive com os irmãos em Istambul, eu me lembro que os nossos agentes de viagem, eles me colocaram em contato ali, nós estávamos no Bósforo, aqui, esse estreito aqui, estávamos almoçando aqui, e eles me colocaram em contato com um agente de viagens dessa região. E me colocaram em contato com ele ali para tomar um café com ele, porque eles disseram para esse agente que eu estava na viagem, no grupo deles de viagem, e eu tinha algumas ideias acerca de turismo nessa região. E ele veio perguntar para mim: pastor, o que o senhor incluiria nos nossos pacotes de viagem aqui? O que o senhor incluiria nos nossos passeios aqui com pessoas que vêm de igrejas e tudo mais? E eu disse a ele: olha, eu incluiria nos pacotes de vocês algo que eu nunca vi. E o que é então? Eu incluiria a Via Egnácia. Eu creio que os cristãos deveriam conhecer a Via Egnácia, porque há partes dela ainda hoje que são preservadas. É perfeitamente possível, em alguns trechos, passear pela Via Egnácia e conhecer assim, e ter acesso assim, a uma das estradas mais usadas pelos cristãos, especialmente pelo apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias. Certamente eu incluiria a Via Egnácia. Ele pergunta: mas por quê? E aí eu expliquei, falei acerca da importância dessa estrada para a expansão do cristianismo. Ele disse que iria estudar e elaborar um roteiro, mas aí veio a pandemia, e com a pandemia a Via Egnácia foi afetada também, e não deu certo aí os nossos planos aí de mudar esses pacotes aí de viagem, incluindo a Via Egnácia. Mas é uma estrada muito importante, e valeria a pena os cristãos que têm condições conhecer essa estrada tão importante para a expansão da fé. Continuando aqui. Na época do Império Romano, Filipos se chamava Colônia Júlia Augusta Filipense. Nome comprido de Filipos. Colônia Júlia Augusta Filipense. Era uma colônia romana
habitada por oficiais e soldados romanos aposentados, e seus habitantes desfrutavam do privilégio da cidadania romana, era o jus italicum. Dizem até que eles se vestiam como romanos, com togas, e falavam latim. Eram metidos os filipenses. Eles, sendo de uma colônia romana, ainda que não estivessem em Roma propriamente dita, na cidade de Roma, os irmãos vêm ali, a cidade de Roma está longe, eles se comportavam como romanos aqui em Filipos. Se vestiam como romanos e falavam latim, dizendo, nós somos romanos. Havia em Filipos um certo orgulho por serem uma colônia romana. E esse orgulho entrava na igreja também. É possível que tenha sido por isso que o apóstolo Paulo escreveu Filipenses 2, ensinando a humildade, dizendo, olha, Cristo desceu dos céus e se humilhou, ele assumiu a forma de servo, foi encontrado em figura humana e humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Tende em vós o mesmo sentimento que houve nele, que subsistindo em forma de Deus, se humilhou até a morte e morte de cruz. Talvez ele esteja ensinando humildade aos filipenses, porque o orgulho era uma marca dos moradores da cidade. Isso é bem possível. Muito bem, continuando aqui nas minhas anotações. A igreja de Filipos foi fundada por Paulo em sua segunda viagem missionária, após ele ter uma visão que o ordenava ir para a Macedônia. É uma história muito conhecida. Está em Atos 16, de 6 a 12. Não dá tempo de nós lermos agora. Mas em Atos 16, de 6 a 12, nós aprendemos que o apóstolo Paulo estava circulando por essas regiões e ele não conseguia, os missionários, Paulo e seus companheiros, não conseguiam seguir nos rumos que eles queriam. Mais aqui para dentro da região frígio-gálata, alguma coisa assim. E então, numa certa noite, o apóstolo Paulo teve um sonho, uma visão. E ele viu um homem, um macedônio, que disse a ele, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele viu isso, ele teve esse sonho, essa visão, desse homem dizendo isso. E então ele entendeu que era uma mensagem de Deus. Ele então foi até Troas, aqui, Troas, ou Troade, ou Troia. Os irmãos se lembram do cavalo de Troia, a cidade de Troia e tudo mais? Era aqui. O nome aqui, Troas ou Troade. Ele foi até Troade, e de Troade, então, foi até Filipos. E aqui, então, pela primeira vez, o evangelho chegou na Europa. E começou, então, a se expandir nessa região também. Muito bem, seguindo aqui a minha leitura. A carta aos Filipenses foi escrita por Paulo, nenhuma novidade, provavelmente durante a sua primeira prisão em Roma. Ou seja, Filipenses é uma das epístolas da prisão. Paulo escreveu quando ele estava em Roma, preso, em prisão domiciliar, conforme descrito por Lucas, no capítulo 28 de Atos. Atos termina no ano 60, 61, com o apóstolo Paulo pregando o evangelho em Roma. Nessa ocasião, ele ficou 2 anos preso em Roma. Lucas não fala o que aconteceu depois. O livro de Atos termina com Paulo preso. Lucas não diz o que veio depois disso, mas nós sabemos que durante essa prisão ele escreveu as epístolas da prisão, dentre elas Filipenses. Se os irmãos olharem o versículo 7, nós já lemos aqui, o versículo 7 fala, o apóstolo Paulo fala sobre as suas algemas. Ele diz, aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas. Ou seja, ele estava preso quando escreveu. Se os irmãos olharem o versículo 13, de maneira que as minhas cadeias, capítulo 1, verso 13, as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, a guarda do palácio, em Roma, e todos os demais. Ele estava preso, então, conforme mostra aí o texto. Versículo 17, aqueles, contudo,
pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Ele diz expressamente que estava preso quando escreveu a carta. Isso aconteceu por volta do ano 62, 61, 62, quando ele estava em sua primeira prisão em Roma. Depois foi preso novamente em Roma e aí foi condenado à morte. Mas nessa prisão aqui, dessa prisão ele saiu e viveu mais uns 2 ou 3 anos. Outro fator importante aqui na minha leitura, quero passar para os irmãos. Ela foi escrita, a carta aos Filipenses, foi escrita num tom de gratidão. É a epístola mais alegre do apóstolo Paulo. É uma epístola de gratidão, de ação de graças, de alegria. Tem muito pouca correção na carta. Existe correção na carta, já vimos aí Filipenses 2. Mas o que domina a carta é um sentimento de gratidão. Por quê? Porque os filipenses ajudavam muito o apóstolo Paulo, conforme veremos hoje. Os irmãos, se puderem depois, vamos ler alguns trechinhos disso hoje, mas em caso, os irmãos podem ler o capítulo 4, versículos 10 a 20. 4, 10 a 20 mostra por que Paulo escreveu a carta de modo tão alegre e tão grato. Os filipenses estavam ajudando o apóstolo Paulo em suas necessidades materiais. E não era a primeira vez. E por causa disso, o apóstolo Paulo estava muito feliz, grato e satisfeito com a igreja de Filipos. E escreveu essa carta nesse tom de gratidão, nesse tom de alegria. Evidentemente, como eu já disse, a igreja não era uma igreja perfeita, nem a igreja de Filipos era perfeita. O apóstolo Paulo, ainda que visse nela muitas virtudes, o apóstolo Paulo destaca alguns probleminhas que havia nela, no campo, talvez, da humildade. Veja o versículo 27 do capítulo 1. Vivei acima de tudo por modo digno da vocação do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Ele estimula a unidade, porque talvez, por causa do orgulho presente naquela igreja, a unidade estava sendo abalada. Falei já sobre o capítulo 2, o apóstolo Paulo exortando a unidade. No capítulo 4, nós temos aí um problema que talvez acontecesse na cozinha da igreja. Diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Estou brincando aqui, falando que talvez acontecesse na cozinha da igreja, mas era um conflito entre senhoras. Existiam 2 senhoras na igreja que não se davam bem, Evódia e Sintique. Elas não eram amigas. E notem, é interessante observar o versículo 3, diz assim: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Ele diz: essas mulheres são mulheres santas, essas mulheres são mulheres dedicadas no serviço, essas mulheres me ajudaram no trabalho cristão, são pessoas consagradas, mas elas têm esse problema, elas não se dão bem, elas brigam, elas não pensam concordemente, elas precisam da sua ajuda. Ele diz aqui a esse fiel companheiro de jugo. Ele diz: você deve ajudá-las para que elas façam as pazes e vivam em harmonia, porque há um problema de relacionamento entre elas, ainda que elas sejam pessoas consagradas no serviço. Isso pode acontecer numa igreja, pessoas serem consagradas no serviço, mas terem uma falha na comunhão. É o que acontecia aqui com essas 2 senhoras, talvez até por causa do contexto da cidade de orgulho, pessoas orgulhosas morando na cidade. Isso talvez tivesse entrado para a igreja, e aquelas mulheres então serviam ao Senhor, mas elas diziam: eu sirvo ao Senhor, mas não levo desaforo para casa. Eu sirvo ao Senhor, mas eu não quero ter comunhão com pessoas com quem eu não me dou bem. E assim mantinham o seu orgulho, o rompimento das relações, prejudicando desse modo a igreja. Essas são algumas informações ligadas aí à igreja de Filipos. E o que eu quero apontar para os irmãos hoje, se o tempo permitir, não sei, acho que não vou conseguir terminar, o que não é novidade, mas eu quero
apontar para os irmãos nesse trecho que está diante de nós. Pode acender as luzes agora se quiserem. Se quiser deixar o mapa aí, pode, não tem problema. Mas acendo as luzes aqui, por favor, para melhorar isso. O que eu quero apontar para os irmãos, nesse trecho que está aqui diante de nós, nesse primeiro capítulo, os primeiros 11 versículos, eu quero apontar 3 campos na vida do crente que devem se ajustar ao ideal bíblico exposto pelo apóstolo. O apóstolo Paulo, enquanto ele fala das suas orações, da sua ação de graças em face dos filipenses, ele enuncia 3 campos que há na vida do crente que devem se ajustar à expectativa apostólica, à expectativa bíblica. Os 3 campos estão aqui. Eu não vou inventá-los, eles estão realmente presentes nesse texto, e eu quero só destacá-los para os irmãos. O primeiro campo que aparece aqui, e que nós vamos passar já a estudar, é o campo da cooperação. A vida cristã deve ser uma vida de cooperação, e eu vou explicar o que isso significa, não a partir das minhas intuições pessoais. As minhas intuições pessoais não têm relevância nenhuma aqui. Eu vou apontar o que isso significa à luz do próprio texto, o que o texto mostra, o que o texto quer dizer com essa expressão cooperação. Quando Paulo falava da cooperação, o que ele tinha em mente? É isso que vamos destacar, é isso que vamos aprender, e vamos ter isso como uma meta, vamos estabelecer isso como uma meta para nós. Nós devemos ser cooperadores. Devemos ser crentes que cooperam. Nós não podemos ser apenas crentes no sentido de que nós abraçamos o Evangelho. É claro que essa é a parte principal, mas nós não podemos ficar nisso. Nós temos que nos envolver com a cooperação, aquilo que o apóstolo Paulo fala aqui, e vamos aprender o que significa. A cooperação, esse tema, esse campo da vida cristã, é mencionado pelo apóstolo Paulo nos versículos 3 até o versículo 7. Esse tema está presente nesse bloco. É um bloco grande, do 3 até o 7. E nós vamos estudar esses versículos e ver o que Paulo tem em mente quando ele fala sobre cooperação. Depois, há um segundo campo presente aqui, muito importante. Acho que eu não sei quantificar, eu não sei medir essas coisas, mas o segundo campo é o conhecimento. Os crentes têm que ter conhecimento. Sem isso, eles não vão crescer na vida cristã. É fundamental esse aspecto, esse campo da vida cristã, o conhecimento. Eles vão adquirir esse conhecimento por meio do estudo pessoal, por meio da presença, frequência à igreja, mas é crucial que eles entendam isso. Eles têm que ter conhecimento. A mãe de todos os desvios, a mãe de todos os vícios, a mãe de todos os erros é a ignorância. Quando nós conhecemos a verdade, quando conhecemos a sã doutrina, quando conhecemos a vontade de Deus, então isso nos protege. O conhecimento doutrinário, o conhecimento bíblico, o conhecimento teológico, quando nós aprendemos as verdades teológicas puras, verdadeiras mesmo, a verdade que emana do Novo Testamento, das páginas da Bíblia, quando nós aprendemos isso, isso nos protege. Isso faz com que sejamos cristãos de um nível diferente. Nós não somos levados ao redor por qualquer vento de doutrina. Se aparece mais um maluco, eu digo mais um, porque cada dia aparece um. Se aparece mais um maluco no cenário dito evangélico, se aparece mais um maluco no cenário dito evangélico, berrando e gritando atrocidades, desvios e mentiras, o crente que tem conhecimento, ele percebe. E ele foge disso. Ele não se deixa enredar pelas malhas desses pilantras. E foge deles. E com isso ele salva a sua vida, salva a sua família, salva as pessoas que estão debaixo da sua influência. Porque ele tem conhecimento, é um conhecimento santo, que deve ser preservado e deve crescer mais e mais. E nós vamos aprender acerca disso nos versículos 8, 9 e 10. E também uma outra área, decorrente inclusive do conhecimento, decorrente da cooperação também,
Uma terceira área mencionada no versículo 11 é a área de conduta, o modo como o crente vive. Nós vamos ver isso no versículo 11. Então nós temos aqui três campos da vida que o crente deve ajustar ao ideal bíblico proposto pelo apóstolo nesses 11 versículos. E esses três campos são a cooperação, o conhecimento e a conduta. Você deve olhar para a sua vida e você deve ver como você está nesses três campos: no campo da cooperação, no campo do conhecimento e no campo da conduta. Se você quer avaliar a sua vida, você não deve avaliar a sua vida a partir das suas conquistas materiais. Você não deve avaliar a sua vida a partir de coisas secundárias, ainda que elas tenham certa importância. Mas o fundamental para o crente, aquele que nasceu de novo, o crente verdadeiro, ele deve avaliar a sua vida a partir dessas coisas como prioridades. Como está a sua vida de cooperação? Como está o seu conhecimento? Como está a sua conduta? Esses três campos devem dominar a nossa preocupação, devem ser focalizados por nós para que estejam sempre crescendo em aperfeiçoamento nesses três itens que eu mencionei. Muito bem. Observe então o primeiro campo. Eu vou falar sobre o primeiro campo, que é a cooperação e eu acho que eu não vou nem acabar o primeiro campo. Mas eu vou começar e vamos aprender o que der para aprender hoje. Depois, então, eu tento terminar em algum dia aí os outros campos aí. Vamos lá, então. Vejam aí o que diz o apóstolo Paulo no versículo 3. Vejam, existe um pequeno prefácio e saudação nos versículos 1 e 2. O apóstolo Paulo, nos versículos 1 e 2, ele descreve a composição de uma igreja. Ele fala: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos. A igreja é integrada por santos, são pessoas que Deus separou para o seu serviço, e isso significa santo, não é uma pessoa imaculada. Santo é alguém que Deus separou para o seu serviço, para os seus objetivos, para os seus propósitos. A igreja é integrada por santos. Uma igreja que não é integrada por santos não é uma igreja. É um conjunto de pessoas com um linguajar religioso, mas não é uma igreja. A igreja genuína, ela é integrada por santos. Se você não é santo, você não pode fazer parte da igreja. O requisito fundamental para que você faça parte de uma igreja é você ser santo. Você ter sido separado por Deus para o seu serviço. E os santos são somente aqueles que creram em Cristo. As pessoas que creem em Cristo são separadas por Deus do mundo, são inseridas na comunidade da fé pelo Espírito Santo e são usadas para a glória de Deus e para a expansão do seu reino. Esses são os santos. Se você ainda não é um santo, você tem que crer em Cristo para se transformar ou ser transformado por Ele num santo. Vejam, a igreja é integrada por santos que estão em Cristo Jesus. Não há outra forma de ser santo, somente por meio dessa inserção em Cristo que alguém pode ser santo. E o texto fala também que a igreja é integrada entre os santos por bispos e diáconos. Então essa é a composição de uma igreja. Os crentes em geral. E entre os crentes ali existem os bispos, que são os pastores, os episcopos, como é o texto original aqui, que são os supervisores, são os líderes da igreja. Em nossa igreja nós temos 5 bispos, ou 5 pastores, ou 5 presbíteros também, é uma outra expressão que é usada. Nós 5, então, realizamos esse trabalho de supervisão, de liderança da igreja, de ensino da igreja. Essa é a função dos bispos. E nós temos também, o texto fala, inclusive bispos e diáconos. Nós temos também em nossa igreja isso. Nós temos, então, a igreja como um todo, os santos. Nós somos muito zelosos por isso. Nós não permitimos que pessoas que não sejam santas participem da igreja. Somente os que nasceram de novo, são crentes em Cristo, creram nele como Salvador e foram batizadas pelo Espírito Santo quando creram em Cristo. O batismo do Espírito Santo não é sair gritando línguas estranhas, que aliás são invenções apenas, não é isso. O batismo do Espírito Santo é a inserção da pessoa no corpo de Cristo quando ela crê.
Quando a pessoa passa por isso, ela é separada do mundo e inserida na comunidade da fé, ela então se torna um santo, separado por Deus e usado no seu serviço, na sua glória. Na nossa igreja temos isso então, os santos em Cristo Jesus, os bispos e os diáconos. Essa é a estrutura básica de uma igreja apostólica. A igreja apostólica é assim, ela tem os santos, os bispos e os diáconos. Qualquer outra invenção não existe na igreja. Eu sou levita, você não é nada, isso não existe, isso não é levita coisa nenhuma. Isso é invenção, é tentar israelizar a igreja. Isso está errado. Igreja é uma coisa, Israel é outra coisa. Na igreja existem santos, bispos e diáconos, é isso apenas. O resto é só invenção. Vejam aí, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele prossegue, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. E aí vem a sua ação de graças. Vejam pelo que ele agradece. Ele diz assim, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. E vem o versículo 5 agora, onde aparece a palavrinha que serve de título ao primeiro campo aqui que deve nos preocupar na vida. Pela vossa cooperação no Evangelho. Essa é a expressão que aparece aqui. Notem bem, a palavra cooperação que aparece aqui é uma palavra conhecida por nós, mesmo a palavra grega é conhecida por nós. Essa palavra é a palavra koinonia. Todo mundo sabe o que é koinonia, não é verdade? Vocês sabem o que é koinonia? Sabem? Koinonia, o que é koinonia em grego? Todo mundo sabe. Já falaram aí, já sopraram aí. Koinonia é comunhão. Isso é koinonia. O sentido básico da palavra é esse. Comunhão. Agora, se vocês olharem para o texto e retraduzirem o texto, vai ficar assim, pela vossa comunhão no Evangelho. É assim que vai ficar a tradução. E se alguém traduzir assim, a rigor, não estará errado. Porque o sentido básico, léxico dessa palavra é realmente esse: comunhão. E alguém pode então dizer, então aqui, o apóstolo Paulo não está falando de trabalho, de dedicação, de cooperação. Ele está falando de ter comunhão no Evangelho. Ora, o que é ter comunhão no Evangelho? Ter comunhão no Evangelho é muito simples. É abraçar o Evangelho. O apóstolo Paulo está dando graças porque eles são crentes. Eles comungam com a mensagem cristã. Eles ouviram o Evangelho e, em vez de dizerem, não quero nada com isso, fizeram o contrário. E disseram, eu quero isso para mim, eu vou abraçar isso, eu vou ter comunhão com o Evangelho. O Evangelho será parte da minha vida, eu vou andar com o Evangelho, no Evangelho. E então, nesse caso, o sentido do texto seria apenas conversão. Seria assim, pela vossa comunhão no Evangelho, ou seja, a fé que vocês têm, o abraçar de vocês do Evangelho. Bem, seria possível? Seria. Mas, notem bem, quem dera as traduções da língua grega para o português fossem assim tão diretas e tão fáceis de fazer. A grande verdade é que nós não podemos fazer traduções desse jeito. Todo mundo que trabalha com tradução aqui na igreja, e há várias pessoas que fazem isso, sabem disso. Nós não podemos fazer numa tradução uma correspondência assim. Uma correspondência tão direta. Claro que existe uma correspondência direta de um termo para outro. Mas nós não podemos traduzir um texto desse jeito. Unicamente por meio de uma correspondência direta. Não dá. Se nós fizermos isso, nós vamos fazer traduções horríveis. Imaginem. Pense aí numa frase em inglês. Não sei agora. Uma frase qualquer em inglês. Que você traduza ao pé da letra, diretamente, termo por termo, para o português. Oi? Fall in love. A Crisla mencionou fall in love.
Se você traduzir isso literalmente, o que significa? Cair no amor. Fica ridícula a tradução. Como é que você traduz então isso? Ele se apaixonou, tá certo assim? Seria assim? Ele se apaixonou. Você traduz desse jeito, não é uma tradução direta. É uma tradução por correspondência dinâmica que nós chamamos. Não é uma tradução por correspondência direta, mas por correspondência dinâmica. Você traduz o sentido da coisa. Fall in love, caiu no amor. O que é isso? Não faz sentido para nós. Então traduzimos de uma forma que faça sentido. Na língua grega é igual. Então quando nós olhamos para essa expressão aqui, é interessante notar a dinâmica dela. Eu não posso traduzi-la por correspondência direta, mas eu posso entender o sentido dela quando eu percebo a construção como um todo. Porque a palavra koinonia que aparece aqui, ela vem em conjunto com uma preposição muito comum no Novo Testamento, que é a preposição eis. Essa preposição, a preposição eis, ela tem um sentido de direção. É um sentido dinâmico. Então, quando a palavra koinonia aparece junto com a preposição eis, ela tem uma ideia de comunhão dinâmica. Uma comunhão que atua, uma comunhão que trabalha. Não é só a comunhão. Não é só ali estar junto, estar perto. É estar junto, é estar perto, fazendo alguma coisa. É uma comunhão ativa, dinâmica, que trabalha. Nós temos alguns exemplos disso. Veja, por exemplo, Romanos 15, 26. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Estão entendendo? Todo mundo está entendendo? Está muito complicado isso? Não? Ok. Então vejam, talvez agora ajude ou complique mais ainda, não sei. Vamos ver aí. Romanos 15, 26. Vejam aí Romanos 15, 26. Veja o que diz aqui. Vejam aqui a palavra comunhão num sentido dinâmico, em que ela aparece junto com a preposição eis, que tem esse sentido de direção. Direção eis significa para dentro de. Eis significa isso, para dentro de. Vejam aí Romanos 15, 26. Diz assim: porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício. É isso que está aí? Uma coleta em benefício? É o que está aí? Ok. Onde se lê coleta em benefício, leia-se koinonia. Essa é a palavra que aparece aqui, traduzida como coleta em benefício. Então, a tradução seria assim: porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma koinonia para os pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Qual é o sentido disso? Como é que eu levanto uma koinonia em favor dos pobres? Muito simples. A palavra koinonia aparece aqui com a preposição eis. Então não é koinonia no sentido de comunhão apenas. É uma comunhão dinâmica. Eles resolveram se unir e se envolver em algo que beneficiasse os crentes pobres de Jerusalém. Por isso o tradutor, muito corretamente, traduziu da seguinte forma: porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício. E aí então a palavra koinonia, eis, essa palavra, essa expressão, foi traduzida corretamente como cooperação, como algo dinâmico que foi feito pelos crentes ali em favor dos pobres de Jerusalém. Esse é o sentido da palavra aqui. Não é só comunhão, é uma comunhão que faz alguma coisa. Esse é o sentido da palavra aqui em Romanos 15, 26. Uma comunhão que realiza algo. No caso aqui, levantar uma oferta. Vejam novamente esse fenômeno gramatical. É um fenômeno gramatical que aparece novamente em 2 Coríntios 9, 13. Veja aí, 9, 13. Diz assim. 9, 13, 2 Coríntios. Visto como, na prova desta ministração,
glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão. Ele diz, falando aqui dos irmãos que receberam a oferta, ou que estavam para receber a oferta. Visto como na prova desta ministração, a ajuda aos pobres, glorificam a Deus os que recebem a oferta, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo. Eles glorificam a Deus por causa disso, e pela, aí diz, liberalidade com que contribuís, para eles e para todos. Essa é a tradução que eu tenho aqui. A liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Agora vejam como deveria ser a tradução se fosse uma tradução direta, por correspondência direta. Seria assim: e pela liberalidade da coinonia para eles e para todos. A liberalidade da coinonia para eles e para todos. Mais uma vez, coinonia eis. A ideia é de uma comunhão dinâmica. Como é que eles mantinham comunhão com aquelas pessoas? Fazendo algo em favor delas, cooperando com elas. Esse é o sentido de coinonia eis. Notem bem, voltando para Filipenses, nós encontramos exatamente essa construção, coinonia eis, que significa então trabalho, cooperação, uma comunhão que atua, uma comunhão que faz. O apóstolo Paulo, quando viu ali em Romanos 15, 26, em 2 Coríntios 9, 15, quando ele viu os irmãos trabalhando para levantar recursos e enviar para os pobres de Jerusalém, ele disse, aí está a coinonia no sentido dinâmico, de ajuda, de socorro, de cooperação. E o apóstolo Paulo usa essa mesma expressão, esse mesmo sentido de coinonia, com a preposição eis, ele usa essa mesma construção para se referir ao que acontecia com os crentes de Filipos. Os crentes de Filipos realizavam isso, essa coinonia eis, essa comunhão dinâmica, que trabalhava, que se dedicava, que realizava algo. A nossa comunhão, queridos, o que eu quero dizer com toda essa volta que eu dei, é que a nossa comunhão não deve ser só beijinhos e abraços. A nossa comunhão não deve ser só mandar uma mãozinha assim no WhatsApp, no grupo Ore por Mim. A nossa comunhão não pode ser só tomarmos cafezinho lá embaixo. A nossa comunhão não pode ser só um telefonema no aniversário. A nossa comunhão tem que ser coinonia, comunhão sim, mas tem que ser a coinonia eis, com o acusativo que vem logo depois. Mas não vou falar sobre acusativo, senão aí vai ser mais complexo, nem eu entendo isso direito. Tem que ser uma comunhão dinâmica. É a comunhão que trabalha, que coopera, que ajuda, que socorre. É assim que tem que ser a comunhão cristã. É, na verdade, como dizemos aqui, uma cooperação. Essa é a comunhão. Claro que temos o cafezinho. Eu adoro o cafezinho. Como é gostoso sentar com o irmão e tomar um cafezinho com ele. Como é gostoso visitar as casas. Eu tenho um projeto de visitação dos irmãos. Então toda semana eu visito aí algum irmão, alguma irmã, alguma família. E eu vou lá com a Simone, e como é gostoso sentar na sala. Essa semana visitei o Cláudio Varela e a Giane. E como é gostoso sentarmos ali na sala, né? E conversarmos, e rirmos, e orarmos juntos. Eu abro num texto bíblico, lemos junto o texto bíblico, oramos juntos, compartilhamos. E temos aquele momento doce de comunhão, e aí vem o cafezinho, ou o suco de uva, que eu adoro também, ou ali alguma outra coisa que acompanha ali o nosso lanchinho. É tão gostoso isso, como eu gosto. Eu estou até engordando.
O senhor está engordando tanta comunhão, né? Tanta comunhão, o senhor está engordando. Mas notem, isso é lindo, isso tem que existir, tanto mais uma comunhão como essa, que envolve ensino, que envolve o compartilhar da palavra, que envolve a oração. Claro, tudo isso tem que existir, isso é lindo e a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia enaltece isso, exalta isso como uma dinâmica de vida cristã que deve ser preservada, é claro. Mas existe um outro aspecto da coinonia. É essa coinonia é essa coinonia dinâmica, é essa coinonia que trabalha, que faz, que se esforça, que coopera, que faz algo em favor de. E isso é importante que nós resgatemos, essa concepção de uma coinonia dinâmica, atuante, que coopera com os interesses do reino de Cristo. Bem, vejam uma das formas dessa cooperação. O texto diz assim no versículo 5: pela vossa cooperação no Evangelho, diz aqui o texto, desde o primeiro dia até agora. De que modo os filipenses tinham cooperado desde o primeiro dia? É interessante isso. Eles mal se converteram. Eram crentes novos, bebezinhos, recém-nascidos. E eles já tinham percebido a necessidade dessa coinonia dinâmica, dessa cooperação aí, ativa e constante no Evangelho. Como eles tinham feito isso? Bem, para que nós saibamos como foi isso, nós temos que olhar para o capítulo 4. Veja o capítulo 4, Filipenses 4, vejam o que diz o versículo 10, diz assim, versículo 10: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Vejam como ele está alegre, a palavra alegria aparece em todos os capítulos. A palavra alegria é a palavra dominante em Filipenses, é a carta alegre, é a carta da alegria. Ele diz no versículo 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. O que ele está dizendo? Quando ele diz, vocês renovaram mais uma vez o vosso cuidado a meu favor. O que significa isso? Significa que os filipenses, morando lá na Macedônia, uma igreja que não era uma igreja rica, eles tinham enviado uma ajuda financeira, material para Paulo em Roma. Eles tinham feito isso. Eles tinham enviado dinheiro para o apóstolo Paulo em Roma. Vejam o que diz o versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto da fartura como da fome, assim da abundância como da escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui um versículo que as pessoas usam para outras coisas, né? Aqui, tudo posso naquele que me fortalece, significa que você pode ser pobre e rico, as duas coisas. Não é que você pode fazer o que você quiser. Tudo posso naquele que me fortalece. Será que eu posso comprar esse carro? Tudo posso naquele que me fortalece. Não é isso. Não é isso. Tudo posso naquele que me fortalece significa que você pode aguentar a pobreza e a riqueza, tudo. Você aguenta tudo. É isso, por meio de Cristo que fortalece você. Continuando aqui, fecha parênteses. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Vocês me ajudaram. Eu estava sofrendo. E vocês se associaram comigo. Vejam aí a cooperação. Vocês se associaram comigo na minha tribulação. E vejam bem, versículo 15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, ou seja, quando vocês eram recém-convertidos, quando parti da Macedônia, quando ele saiu da Macedônia, ali, vemos ali Filipos na Macedônia, ele diz, nenhuma igreja
se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Olha, quando eu preguei o evangelho aí, em Filipos, a única igreja que se formou aí, a única igreja que me ajudou financeiramente, foi a igreja de vocês. Vocês mostraram essa koinonia, essa cooperação lá no início. Mal vocês tinham nascido de novo, mal vocês tinham se convertido, e vocês se associaram comigo na minha pobreza, me ajudaram. Lá no comecinho, lá atrás. E vejam a sequência. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Agora, notem bem, marque aqui essa página e vá para Atos 17. Marque a página e não se perca, vá para Atos 17. É onde isso acontece. Vejam, Atos 17, primeiro versículo. Veja aqui, você está aí diante de Atos 17, versículo 1. Vejam o versículo que vem antes, 16:40. Veja o que acontece aqui. O apóstolo Paulo vai embora. No versículo 40, ele está em Filipos. Houve lá a conversão do carcereiro em Filipos. Então, no versículo 40, 16:40, ele está em Filipos ainda. Veja então o que diz o versículo 40 do 16. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia. Foi a primeira convertida europeia, Lídia. E vendo os irmãos, isso em Filipos, a igreja de Filipos já formada ali, é uma igreja novinha, acabou de se formar. E vendo os irmãos, os confortaram. Paulo ali com os irmãos, trouxe palavras de conforto para eles. Então partiram. E partiram para onde? Vejam 17:1. 17:1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. Quem descobrir a estrada que ele pegou, vai ganhar um cafezinho lá embaixo. Quem adivinha qual foi a estrada que ele usou para sair de Filipos e chegar a Tessalônica? Qual será que foi a estrada? Fernão Dias? Não. Fernão Dias, coitado, não se compara com a Via Ignácia. Via Ignácia tem milhares de anos e está lá. Fernão Dias tem alguns anos, está toda esburacada. Enfim, ele e seus companheiros usaram a Via Ignácia. Olha lá, de Filipos a Tessalônica. A Via Ignácia passa no meio de Tessalônica. As ruínas de Tessalônica, a Via Ignácia passa no meio dela. Ele pegou a Via Ignácia e foi para Tessalônica. Voltem agora para Filipenses 4. E vejam novamente o que ele diz, no versículo 16. Ele diz: porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Vocês mal tinham saído do forno da graça. Vocês eram novos convertidos. Vocês tinham alguns dias de convertidos. Eu estava em Tessalônica, tinha acabado de sair de Filipos, no começo do Evangelho. No entanto, vocês cooperaram. Vocês mostraram a koinonia, a koinonia que trabalha, a comunhão que atua. Vocês se uniram e se esforçaram, e da pobreza de vocês enviaram uma oferta para mim, e supriram minhas necessidades de viagem, 2 vezes enquanto eu estava em Tessalônica, 2 vezes, isso é koinonia dinâmica, isso é koinonia que trabalha, que atua, que faz, isso é a koinonia de que estamos falando aqui. Vejam o versículo 17. Não que eu procure o donativo,
Mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Essa disposição revela que vocês são crentes que estão frutificando. Essa disposição de ajudar, de cooperar a um custo para vocês, mostra que vocês são crentes frutíferos. Vocês não são crentes só de boca. Vocês não são crentes que falam, eu amo você em Jesus. Isso é fácil fazer. Vocês são crentes que fazem alguma coisa. Vocês me ajudaram. Em Tessalônica eu recebi 2 vezes a ajuda de vocês. E agora aqui na prisão estou recebendo mais uma vez o socorro de vocês. Vocês sabem o que é comunhão. Ele diz, versículo 18, vejam que lindo. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito, certamente o pastor deles, Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Vocês me ajudaram, eu estou aqui preso, mas chegaram os recursos. Epafrodito chegou. Epafrodito chegou como oferta. E todas as minhas necessidades foram supridas. É uma oferta de glórias a Deus. Deus é glorificado nisso. E Ele vai cuidar de vocês. Ele vai abençoar vocês, para que nada vos falte. Vocês atuaram desse modo maravilhoso, numa comunhão que não é só de boca, numa comunhão que não é só de abraços, numa comunhão que não é só de sorrisinhos e cafezinhos, ainda que essas coisas sejam bonitas e importantes, mas uma comunhão que atua, que trabalha, que coopera. E é nisso, queridos, que temos que crescer. Nós temos que crescer nessa comunhão. Essa comunhão tem outros aspectos. Em Filipenses aprendemos, essa comunhão tem outros aspectos, não é só ofertas. Não é somente isso. Nesse aspecto, eu devo dizer aqui aos irmãos, que eu estou impressionado com os irmãos. Os irmãos têm mostrado essa cooperação dinâmica no campo da ajuda material de forma maravilhosa. E eu louvo a Deus por isso, exalto o nome de Deus pela vida dos irmãos. Os irmãos se lembram que algumas semanas atrás, eu disse que nós precisávamos de 50 mil reais para terminar o nosso projeto? Lembram que eu compartilhei com vocês algumas semanas? Nossa igreja é pequena, não temos ricos aqui, o único rico é o pastor Thomas. Nós não temos milionários aqui. O Júlio está quase lá, mas ainda lutando. Então é difícil, claro que é difícil. Igreja pequena, num bairro que não é um bairro rico, os irmãos são irmãos de classe média, lutam com suas dificuldades, não é fácil, a vida no Brasil é difícil, tudo é caro, pastor Nicolas reclama do preço do azeite todo dia, não sei que tanto você gosta de azeite, né? Começa a usar óleo normal, enfim, sabemos dessas realidades que nos cercam e nos torturam, tantas vezes nos preocupam. Ficamos tristes. Hoje o pastor Nicolas falou bastante sobre essas preocupações que nós temos hoje pela manhã, quando ele pregou sobre Gease, e nos alertou acerca do perigo da ganância, dessas coisas nos tornarem pessoas gananciosas, e queremos guardar tudo e enriquecermos com medo da realidade econômica que nos cerca. E é claro, nós brasileiros vivemos assim, o tempo todo, debaixo de ameaças aí de crises econômicas. Nós não sabemos o que é viver, um dia sequer, fora de uma crise econômica. Eu tenho mais de 30 anos de vida. E eu nunca vivi um dia sequer, sem estar debaixo de uma crise econômica. Eu não sei o que é viver um dia sem estar debaixo de uma crise econômica, eu não sei o que é isso. Quando eu chegar no céu e não tiver crise econômica, eu vou me sentir mal. Mas não tem uma crise econômica aqui? Que vida é essa? Como vocês conseguem viver sem uma crise econômica? Que é o nosso habitat natural. É a atmosfera em que nós vivemos. É o ar que nós respiramos desde que nascemos. É a nossa saga como brasileiros que somos. É assim sempre.
Então, é difícil, eu quero dizer, é difícil. E eu vim aqui à frente, né, sempre com temor e tremor, sabendo dos problemas, sabendo dos desafios que tudo isso representa para os irmãos, sabendo do coração que os irmãos têm na obra, o desejo que os irmãos têm de ver um ministério como o ministério com crianças, né, de formação de mini teólogos crescer. Aí compartilhei com os irmãos a importância que nós damos à educação teológica dos jovens, que esses dois ministérios, respectivamente, capitaneados aí pelo pastor Isaac e pelo pastor Nicolas, pastor Isaac com as crianças, pastor Nicolas com os jovens, e da estrutura que nós precisamos para isso, do espaço que precisamos para isso, dos materiais que precisamos para isso. E quanto isso é caro, eu disse, irmãos, nós precisamos de algum jeito levantar aí, talvez 50 mil reais. Isso é muito para nós, uma igreja pequena, como eu disse, uma igreja que não é uma igreja rica. Pela graça de Deus, o Carlos Guandalini entrou em contato comigo essa semana falando, pastor, entraram os 50 mil reais para o projeto. O que é isso? Como assim? Entraram 50 reais? Não. Nós temos já os 50 mil reais para o projeto. Como? Senhor, me dá o segredo da forma como o Senhor faz contas. Porque isso não faz o menor sentido. Faz o menor sentido. O que é isso? Isso aí é a expressão dessa koinonia que eu estou falando. Dessa koinonia que se dá. Dessa koinonia que Paulo viu nos Filipenses. Que ali, em meio à sua pobreza, se esforçaram e estenderam a mão. E quebraram ali os seus porquinhos. Pegaram suas moedinhas, juntaram. E enviaram ali a oferta para a expansão do reino, para que o evangelho avançasse, saísse de Tessalônica e seguisse em frente, como de fato saiu e seguiu em frente. E agora estavam mandando ofertas para Roma, para que Paulo tivesse sustento e continuasse a pregar em Roma. Pessoas com coração na obra, participando dessa forma, essa koinonia eis, essa cooperação no evangelho, que custa algo, mas que sabe, eu estou cooperando com a expansão da fé. E os irmãos aqui fizeram isso. Os irmãos ouviram um apelo só que eu fiz. Eu vim aqui uma vez, eu não gosto de ficar falando sobre esses assuntos. Eu vim aqui uma vez e falei. E os irmãos então tiveram o coração compungido. Não somente os irmãos daqui, mas irmãos de outros países que nos assistem sempre. Irmãos de outras cidades, outros estados, outros países. E então, movidos por essas coisas, começaram a cooperar. E cooperando dessa forma, essa koinonia dinâmica, nós atingimos nossos ideais, nossos objetivos. E agora podemos caminhar com mais tranquilidade na realização dos nossos planos, visando a expansão do evangelho, visando a expansão do reino de Deus no coração dos jovens, no coração das crianças, fazendo diferença na vida de pessoas que vão estar aí dominando a próxima geração. Sendo influenciadores da próxima geração, da geração que está chegando aí. Isso é maravilhoso. É maravilhoso ver isso. O apóstolo Paulo olhou para isso e disse, olha, isso é uma oferta de aroma agradável, de aroma suave diante de Deus. E é isso que essas ofertas são. E os irmãos têm agido assim. E nós louvamos a Deus por isso, porque muitos irmãos do nosso meio têm entendido o sentido de uma koinonia dinâmica, de uma koinonia que coopera, e por causa de vocês, pessoas anônimas, pessoas que nós não sabemos quem são, eu não sei os nomes, por causa de vocês, o evangelho vai se expandindo, e vai chegando mais e mais em mais pessoas, em mais jovens, em mais crianças, em mais casais, por causa da cooperação de vocês no evangelho. Mas não há somente essa forma de cooperar. Claro que essa forma existe, mas eu quero mencionar mais duas, e vamos encerrar. No final não consegui nem metade do que eu queria falar. Mas vejam, 1:19, uma outra forma de cooperar, uma outra forma da koinonia ser dinâmica. Vejam,
Paulo diz em 1,19, estamos encerrando. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Eu sei que eu vou ser liberto dessa prisão. Sabe por quê? Sabem por que eu sei que eu vou ser liberto desta prisão? Paulo pensa, eu na verdade, eu tenho até dúvidas se eu queria mesmo ser liberto. Porque ele diz, olha, eu preferiria partir e estar com Cristo. O que é muito melhor do que estar aqui. Mas eu sei que, por amor de vocês, é necessário que eu fique mais tempo aqui. Mas o melhor para mim seria partir e estar com o Senhor. E ele diz, eu sei em face disso, que pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, isso tudo me redundará em libertação. Vocês cooperam comigo. Como? Vocês oram por mim. E eu sei que essas orações serão respondidas. E eu serei liberto. Vocês cooperam. Vocês têm uma comunhão dinâmica. Não é só uma comunhão que escreve cartinhas, que manda mensagens. Vocês oram por mim, para que eu seja liberto. E eu sei que eu serei liberto, para continuar o meu trabalho. Vocês colocam seus joelhos no chão. E vocês clamam a Deus, Senhor, abençoa o teu apóstolo. Abençoa o teu servo, o teu arauto. Faça com que ele tenha ousadia para pregar. Dá-lhe liberdade. Faça com que ele saia daquelas cadeias e ele possa prosseguir o seu trabalho de proclamação da fé. Ó Deus, nós não podemos fazer isso. Nós não temos essas condições que ele tem. Mas nós pedimos, portanto, que o Senhor o liberte para que ele prossiga nesse trabalho. Nós oramos por ele. Nós mantemos essa cooperação por meio da oração, a fim de que ele saia de lá e continue pregando. E Paulo sabia que Deus iria responder aquelas súplicas, e ele sairia sim, e continuaria o seu trabalho de proclamação, como de fato aconteceu. Vejam o versículo 27. 27 mostra uma outra forma de cooperação. Veja o que diz aqui, muito importante isso, é a koinonia dinâmica. Diz assim, vivei acima de tudo, já lemos esse versículo hoje, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só Espírito, como uma só alma. Vejam agora a cooperação, lutando juntos, pela fé evangélica. Vocês são pequenos apóstolos. Eu estou lutando aqui em dimensões internacionais. Eu estou pregando o evangelho pelo mundo afora. Grandes viagens, grandes perigos, diante de grandes autoridades. Mas vocês também estão lutando. Vocês estão cooperando com o trabalho que eu realizo. Vocês estão cooperando. Vocês têm comunhão comigo na luta. Vocês têm comunhão comigo na batalha. Vocês estão lutando juntos pela fé evangélica. Vejam o versículo 28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Eu oro para que vocês lutem juntos e não tenham medo dos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Vejam 29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Vocês estão sofrendo pelo Evangelho, estão tendo uma comunhão comigo no trabalho. Vocês também padecem. Vocês são microapóstolos. Vocês são micromissionários, lutando aí juntos, padecendo pelo Evangelho. Vocês estão comigo, do meu lado. Vocês têm comunhão comigo nessa batalha. Versículo 30. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim. Vocês estão comigo no mesmo combate. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim. E ainda agora ouvis
que é o meu combate, mas vocês estão brigando juntos comigo, me ajudando. Vocês também estão pregando, vocês também estão anunciando a fé, vocês também estão sofrendo pelo Evangelho. Eu estou, mas vocês também estão. Nós estamos juntos. É uma koinonia dinâmica. Vocês me enviam ofertas, vocês oram por mim, e vocês trabalham pela divulgação da fé. Essa é a koinonia dinâmica, atuante, que faz toda a diferença e impacto na expansão do reino. E a pergunta que vem, fatal, é a seguinte: como está o seu envolvimento nessa koinonia? Como está? Se os olhos do apóstolo olhassem para você, ele poderia dizer isso: você é alguém que vive essa koinonia dinâmica. Você é alguém assim. Estamos juntos. Estamos juntos. Você entendeu o que é a koinonia dinâmica, atuante, que coopera, que sua, que sofre, que dá, que padece, que luta. Você conhece a verdadeira comunhão dinâmica. Eu vejo isso em você. O apóstolo Paulo veria isso em você. Você vê isso em você. É essa comunhão que temos que nos preocupar em desenvolver, além da comunhão comum. Eu ia pregar no versículo 6, mas fica para daqui a alguns anos. Não sei, talvez, não sei quando eu vou pregar. Talvez eu pregue semana que vem sobre esse versículo, não sei. É um versículo muito importante. Estou com uma vontade de pregar nele agora, mas tem que ter domínio próprio, né? Tem que ter domínio próprio. Estou com muita vontade de pregar no versículo 6 agora, mas vai ser daqui às 9 da noite, 9:30 da noite, então não pode. Tem que parar aqui mesmo. Mas estou com muita vontade de pregar no versículo 6. Mas não vou não. Nós vamos agora suplicar a Deus que nos ajude, encerrando aqui hoje à noite, suplicar a Deus que nos ajude. Senhor, meu Deus, como precisamos mudar, como precisamos ajustar nossa vida ao que o Senhor quer. Há tanta coisa, meu Deus, tem misericórdia de nós. Estamos aprendendo a verdade. Ajuda-nos a responder positivamente ao que temos aprendido. Dá-nos esse tipo de comunhão, essa comunhão na luta, que atua, que trabalha e que faz o seu reino expandir suas fronteiras. Vamos orar. Santo Deus e Pai bondoso, obrigado por esse versículo que estudamos, os versículos paralelos e outras lições que aprendemos. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos a viver essas coisas, para que o seu reino se expanda, a sua igreja se alegre e haja um impacto positivo da nossa fé sobre o mundo que nos cerca. Ó Deus, precisamos tanto disso, ó Deus. Ajuda-nos, socorre-nos. Pedimos em nome de Jesus. Amém.